Chegamos então no momento de analisarmos o ORM que foi desenvolvido durante o primeiro ciclo, né? Foi chamado aí de T2TI ORM, tá? Eu tenho então aqui uma classe, a T2TI ORM, com vários métodos de classe, ou seja, eu não preciso instanciar essa classe para ter acesso aos seus métodos. Eu posso chamar diretamente tt2torm.formatarFiltro e vai funcionar, tá? Então tem esses métodos privados aqui, formatar filtro e valor propriedade objeto, e tenho os métodos públicos inserir, passando um object, alterar, passando um object, o inserir retorna um inteiro, o alterar, nessa sua primeira implementação, ele recebe um objeto de retorno booleano. Na segunda implementação ele recebe dois objetos, né? O objeto e um objeto velho, né? Um objeto old, retorna também um booleano. Tem o método excluir, também recebendo um objeto retornando booleano, e tenho vários métodos consultar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Os três primeiros, juntamente com esse último aqui, ó, eles têm aqui um objeto genérico, né? Então eu recebo aqui um objeto genérico, tá certo? E ele vai consultar de acordo com esse objeto que eu passar para ele, né? Daí eu passo aqui nessa primeira implementação um filtro e a página, e ele me retorna um JSON Array. Na segunda implementação eu passo o filtro, a página e informo se deve ser uma consulta completa, e ele retorna um JSON Array. Nessa terceira implementação eu passo o filtro, se deve ser uma consulta completa, e a página, já zerando aqui a página, e ele me retorna uma lista de objetos, né? Objetos Delphi, tá? Nessa quarta implementação eu passo, agora não generalizando aqui, não passando qual é o objeto, né? Nós não temos aqui um generic, tá? Eu passo o objeto, o filtro e a página, e ele retorna um dbExpress header. Aqui na quinta implementação eu tenho, né, a quinta, 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Na quinta implementação eu passo uma consulta, né, uma consulta SQL, o filtro, a página, e ele me retorna também um leitor dbExpress. E na última implementação do consultar, eu passo o filtro, passo uma consulta SQL, o filtro, a página, e ele me retorna um JSON Array, tá? Daí eu tenho um consultar um objeto, né? Eu já sei que de acordo com o filtro que eu passar aqui, ele vai me retornar só um objeto de um determinado tipo. E aí eu informo se a consulta deve ser completa, né? Essa consulta completa aqui é para ele buscar os objetos vinculados, legal? De acordo com aquele parâmetro que nós vamos informar lá em atributos, né, o getRelations, que eu vou trazer essa consulta completa aí, ok? Daí eu tenho, olha, o popula objetos relacionados, eu passo um JSON VO e vou fazendo a consulta dos objetos relacionados e vou populando, vou montando o objeto como eu mencionei aqui, olha, o objeto ele vai sendo montado, tá? E eu tenho o anular objetos relacionados, vai ter em determinados momentos aí eu pego os objetos relacionados, mas eu não quero retornar todos, quero retornar só o principal, então eu anulo os objetos relacionados. Tenho um comando SQL, né? Eu passo aqui uma consulta qualquer, ele me retorna true ou false, tá? Quero fazer só uma consulta simples no banco de dados, sem que me retorne objetos. Então eu passo a consulta e ele me retorna true ou false, se a consulta foi realizada ou não. E tem um select max e um select min. Aí eu passo o nome da tabela em um determinado filtro e ele vai me retornar o máximo e o mínimo aí, né? São dois inteiros, tá? Quais são as variáveis que eu tenho aqui? Tenho um SQL connection, tenho uma query e tenho o consulta completa, que é o booleano.
Muito bem, vamos começar então. Formatar filtro. O que é que acontece? Ele recebe um filtro, daí ele troca o asterisco pela percentagem, troca o pipe pela barra normal e troca onde tem aqui a aspas escapada apenas pela aspa, tá? Perfeito. Valor da propriedade de um objeto. Eu passo para cá o objeto, passo um campo e ele vai pegar e vai retornar para mim o valor desse campo. Eu retorno um variante aqui porque eu não sei qual vai ser o valor desse campo, né? Pode ser uma string, uma data, um inteiro, um double. Então eu já retorno um variante aqui e ele vai retornar para mim o valor desse campo através desse método valor propriedade objeto, tá? E aqui observa, ele vai utilizar RTTI, né? Se está pesquisando pelo ID, ele faz isso aqui. Se está pesquisando por um outro campo, ele vai trabalhar dessa forma aqui, tá? Você observa que nós estamos falando muito de RTTI, né? Estamos falando muito de JSON, tá? No final do curso eu vou apresentar para você outros cursos que são pré-requisitos, né, para você compreender plenamente aqui essa questão da infraestrutura, tá? Método inserir, eu recebo um objeto e via RTTI ele vai montar uma consulta aqui para mim, tá? Então ele pega todos os atributos desse objeto que foi passado e ele começa a montar a consulta aqui, olha. Se o atributo que ele achou do objeto for um tTable, aqui, ó, se ele achou o atributo tTable, o que é que ele faz? Ele já monta insert into nome da tabela, né? Então no caso aqui do pessoa VO, se foi um pessoa VO que eu passei para cá, ó, pessoa VO, ele vai colocar insert into pessoa, né? Ele está varrendo todos esses atributos aqui, ó. E ele vai pegar os dados desses atributos através das anotações que nós colocamos, né? Então, quando ele achar o atributo tTable aqui, ó, essa anotação, eu já insiro no meu consulta SQL essa string aí, insert into nome do atributo tTable, tá? Daí eu já pego também o nome e seto na variável tabela. Na variável tabela uma string aqui, ok? Daí eu vou preencher os nomes dos campos e os valores, né? Então, para cada tcolumn que eu achar, eu pego o nome dela e coloco em campos SQL, tá? Daí eu pego o valor do objeto e jogo em valores SQL. No final das contas, né? E daí eu faço aqui algumas comparações, se é datetime, né? Para eu poder formatar devidamente a data, né? Se não for, daí eu já formato aqui para um float, tá certo? Analise com calma esse código aqui, calmamente, tá? Para você compreender como é que ele funciona. No final, eu retiro as vírgulas que sobraram, né? Depois que eu vou montando isso aqui, no final vão sobrar duas vírgulas, tá? Daí eu retiro essas vírgulas tanto dos campos SQL quanto dos valores SQL. E eu atribuo a consulta SQL, né? A própria consulta SQL, mais parêntese, os campos SQL, values, parêntese, os valores SQL. É que eu vou ter o meu insert montado, né? Eu vou colocar um breakpoint aqui, vou executar o servidor. Aqui eu vou abrir o cadastros base. O servidor já está rodando, vamos executar o cadastros base.
Aí está. Daí eu vou pegar aqui, deixa eu ver o que é que eu vou inserir aqui, né? Vamos inserir aí uma marca. Pesquisei, ele já joga aqui para mim, olha os objetos JSON, como é que eles retornam, né? Agora eu vou inserir uma nova marca, né? Marca teste, testando. Quando eu salvar aqui, ó, eu vou parar lá naquele breakpoint do servidor. Ó, como é que está a minha consulta SQL aqui? Está insert int produto marca, que foi o que eu informei aqui, ó. Por que que tá produto marca? Porque produto marca é o nome da minha tabela, tá? Quando eu pressionar um F8 aqui, vou colocar logo um breakpoint aqui, pressionar um F9, pronto. Ele veio pra cá e olha como é que ficou. Insert int produto marca, nome, descrição, values, marca teste, testando. Legal? O que ele faz então? Ele vai instanciar agora uma query. Instanciou, né? Ele vai atribuir a propriedade SQL Connection, o get conexão lá do TDB Express, tá? Daí ele vai testar se o banco é MySQL, né? Se for, ele vai executar aí um exec SQL e logo depois ele vai pegar o ID desse registro que foi informado, tá? Vou colocar um outro breakpoint aqui e vou acompanhar aqui em produto marca para nós observarmos esse registro sendo inserido no banco. Produto marca aqui, ó, tá? Só tenho essas duas. Pressionei F9, agora ele já parou lá no finally e aí está, ó, marca teste testando. Legal? F9 novamente e aí ele já executou o que deveria ser executado, né? E ele já retornou para mim o objeto JSON aqui para o cliente. Esse objeto foi devidamente convertido para o objeto Delphi, que foi exibido aqui na minha grid. Legal? Então deixa eu pressionar um Ctrl F2 para matar o servidor e continuar com a minha análise aqui, né? Coisa parecida vai ocorrer com o alterar, né? Só que o alterar ele vai trabalhar com o update e aí ele vai montar a consulta SQL um pouquinho diferente, né? Que ele vai fazer uma comparação entre os dois VOs que ele recebeu, né? Esse alterar ele recebe o objeto e um objeto out, tá? Então ele vai montar a consulta apenas com os campos que foram alterados, né? Para ele não mandar uma consulta SQL com todos os campos, ele manda só com os campos que foram alterados, tá? Então debugue esse método aqui para você entender como é que ele funciona. Daí eu tenho um alterar só com um objeto. Daí ele monta a consulta com todos os campos do objeto, né? Porque ele não tem como saber quais foram os campos que foram alterados, tá? Debug também para você entender como é que funciona. O método excluir, ele vai montar a consulta delete from, nome da tabela, aí o filtro onde o atributo foi igual ao atributo passado no ID, tá? Então eu monto lá o objeto com determinado ID, aqui ele vai buscar o ID, ele vai colocar delete from pessoa onde o ID for 20, ele vai deletar aquela pessoa de ID 20, né? E aí vem os métodos consultar, tá? E aqui os métodos consultar eu vou deixar para a próxima videoaula.